Olá pessoal, como é o Leonardo Matos aqui, nosso Minuto Conexão Gel deste sábado, dia 23 de novembro de 2024. Acredito que muitos de vocês já tenham escutado o nosso podcast semanal. O podcast dessa semana é o 312. Como vocês sabem, toda sexta-feira no YouTube, Spotify, Apple Podcast, 20 minutinhos, 21 minutinhos, com uma síntese da geopolítica dessa semana, para você escutar quando você quiser, no momento que for mais adequado. O mais importante é que você escute, você reflita sobre o que eu estou falando. Se concorda, se não concorda, deixa lá o seu comentário. E se gostou, se acha que é importante, compartilha com seus amigos, ajude a divulgar o canal, mas principalmente ajuda a divulgar o debate geopolítico. A sociedade brasileira precisa discutir mais de geopolítica. Pois bem, neste sábado, alguns assuntos para vocês. Inicialmente, o tema principal que me chamou muita atenção, a visita ontem na Venezuela do ministro da Defesa do Irã. Por que o ministro da Defesa do Irã, ou o que o ministro da Defesa do Irã foi fazer lá em Caracas? Oficialmente, eles assinaram aí um convênio na parte de inteligência, na parte de ciência e tecnologia, mas é um ponto que me preocupa. Sabemos aí de que a Venezuela ela está relativamente isolada, principalmente quando a gente fala de mundo ocidental, ou seja, países da OTAN, incluindo a Europa de uma maneira geral, e até mesmo, de certa forma, um pouco o Brasil, depois dos problemas ocorridos em relação às eleições em julho, a não entrada da Venezuela nos BRICS, como o governo venezuelano esperava e o governo brasileiro vetou. Temos aí pela frente a posse do novo mandato do presidente Maduro em janeiro, e eu queria trazer para vocês essa notícia sobre o encontro do ministro da Defesa do Irã lá em Caracas ontem com o presidente Maduro. O segundo tema para vocês, também estou investigando, estou tentando aprofundar notícias de que aquele ataque que eu comentei com vocês no podcast de ontem, realizado pela Ucrânia contra a Rússia, dentro do estado de Kursk, usando mísseis de longo alcance britânicos na quarta-feira, que teria atingido um bunker lá no estado de Kursk, feriu gravemente um general norte-coreano. Isso mesmo, várias mídias estão informando, estão passando essa informação de que um general da Coreia do Norte, vocês lembram, já tinha informado para vocês que cerca de 10 mil militares da Coreia do Norte estão lutando ao lado das tropas russas contra os ucranianos lá no estado de Kursk. O estado russo de Kursk é o estado que a Ucrânia invadiu no dia 6 de agosto, tipo como uma resposta ou para desviar a atenção e o esforço de guerra da Rússia. A Rússia tem feito esse esforço de guerra no leste ali da Ucrânia, região de Donetsk. Lá em 6 de agosto, os ucranianos invadiram parte do estado de Kursk e até hoje, vejam bem, até hoje os russos não conseguiram retirar totalmente os ucranianos de dentro do seu território, no caso aí do estado de Kursk. E há algumas semanas, vocês também acompanharam isso no Conexão Gel, tropas norte-coreanas se juntaram. Quarta-feira, aquele ataque com mísseis britânicos de longo alcance atingindo esse bunker e, segundo as fontes, obviamente é difícil da gente comprovar, um general norte-coreano teria sido ferido. E a última informação para vocês, também bastante interessante, ontem, também sexta-feira, Mark Rutte, o holandês Mark Rutte, que é o secretário, já foi primeiro-ministro da Holanda e é o secretário da OTAN, secretário-geral da OTAN, esteve pessoalmente com o presidente eleito Donald Trump lá em Mar-a-Lago, na casa do presidente eleito Donald Trump, na Flórida. Obviamente, conversaram sobre Ucrânia, deve ter sido o tema principal, esse plano que o Trump tem de acabar com o conflito, e, obviamente, o Mark Rutte deve ter trazido para o Trump esse sentimento de preocupação dos europeus em relação à postura do novo governo Trump, que a partir do dia 20 de janeiro, segundo o próprio Trump, vai interromper o fornecimento de armas para a Ucrânia. Então há uma grande preocupação na Europa. Já comentei com vocês também no podcast, Alemanha, Suécia, Noruega, emitindo aí alertas para a sociedade com relação a precauções em termos de escalada da crise, do conflito, na verdade, entre Rússia e Ucrânia, que possa vir a desdobrar para a Europa. Muita gente falando que estamos naquele período pré-guerras, pré-Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, e eu gosto sempre de lembrar, falo muito isso nas minhas palestras,
Quando a Alemanha invadiu a Polônia, 1º de setembro de 1939, ninguém falava de Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, nós não temos certeza se a Terceira Guerra Mundial iniciou no dia 24 de fevereiro de 2022. Vamos seguir acompanhando, situação no cenário internacional bastante tensa. Qualquer novidade trarei para vocês em mais um Minuto Conexão Gel.